Vamos lá, pessoal, reiniciando o último slide. Então, como eu estava mostrando, essa outra tabela, pessoal, ela já traz assim informações do cotidiano, né? Cada elemento com a principal utilidade no cotidiano, já é um outro tipo de tabela. Essa é a tabela mais atualizada da UPAC. Repare que ela traz até com um novo sistema, né, o Code, que você pode copiar e ter essa tabela no seu celular, né? Essa tabela é disponível pela UPAC/SBQ, né? Sociedade Brasileira de Química. Ela é a mais atualizada que nós temos. Repare que é bem simplificada, só botou o símbolo, o número atômico, não traz, mas tem a simbologia aqui em cima que você deve acompanhar, ok? Bom, então a tabela se divide em duas grandes partes. Período, que são as linhas horizontais, são 7, porque cada período desse representa uma camada eletrônica, KLMNOPQ. Ou seja, o período representa o número quântico principal, que é representado pela letra N minúsculo. Principal 1, principal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pela posição do elemento, eu já sei quantas camadas ele tem, sem haver a necessidade de usar o diagrama de Linus Pauling. Por exemplo, o sódio, símbolo Na, está no terceiro período, então ele tem 3 camadas eletrônicas. O radônio está no sexto período, então ele tem 6 camadas eletrônicas. O oxigênio está no segundo período, então ele tem 2 camadas eletrônicas. Então, os períodos indicam as camadas eletrônicas, o número quântico principal, o nível energético. São 7 períodos, porque representam as 7 camadas eletrônicas. Esses dois aqui, que é chamada série dos lantanídeos, em homenagem ao lantânio, série dos actinídeos, em homenagem ao actinil, na verdade eles pertencem ao sexto e sétimo período. Não colocou aqui por causa da questão da estética da tabela. Então ele colocou a parte, né? Então isso é o que nós chamamos de período. São as linhas horizontais da tabela periódica. Ok? Repare que esses dois vêm para baixo, que é a série dos lantanídeos e actinídeos. E aí você tem uma tabela mais harmônica, correto? E essas duas séries ficam aqui. E aí eu tenho cada período desse, uma camada eletrônica, o número quântico principal. Então, o primeiro período, não precisa gravar o que eu vou dizer, mas o primeiro período é considerado um período muito curto, que só tem 2 elementos. O segundo período é um período curto, porque tem 8 elementos. O terceiro período também é curto. O quarto período já é um período longo, tem 18 elementos. O quinto também. O sexto período, hoje, atual, e o sétimo, muito longo, com 32 elementos. Por que eu disse atual? Porque aqui o sétimo está incompleto. Hoje ele já está completo. Então, tanto o sexto como o sétimo são muito longos, porque tem 32 elementos químicos. Como 32? 1, 2, aí você conta todos esses aqui e volta a contar aqui, vai dar 32 elementos. E o sétimo também, que hoje já está completo. Então, período representa as camadas eletrônicas, representa o número quântico principal, o nível energético. Então, só com período, eu já descarto o diagrama de Linus Pauling. Eu já consigo prever quantas camadas eletrônicas o elemento tem, pela sua posição na tabela periódica. Ok, pessoal? Então, a tabela é uma ferramenta muito importante, né? Por a tabela trazer várias informações, é que o Enem resolveu retirar a tabela da sua prova. Causou um embaraço. Até hoje, ela não respondeu determinados questionamentos que a comunidade da área de ensino de química faz ao pessoal da organização do Enem. Ah, você tirou tabela, parabéns, tudo bem. Então você vai fornecer os dados necessários. Ok. Mas você tirou tabela, mas deixou as propriedades da tabela. Você obriga do candidato, por exemplo, a propriedade de eletronegatividade. Como você pode exigir uma propriedade de um assunto que não está na programação? Então, até hoje, o Enem fica enrolando e não toma uma decisão para a inclusão da tabela periódica na sua prova. Ok? Mas ela ajuda muito um aluno fazendo vestibular, mas não é um assunto só de tabela, de toda a química, seja orgânica, físico-química ou inorgânica. É uma ferramenta extremamente importante. Ok? Mal comecei e ela já está me dando informação do número de camadas que o elemento tem pela sua posição no período.
e mal comecei o assunto. Ok, pessoal? Então é extremamente importante essa ferramenta. Então vamos lá. O número de ordem do período de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos que ele possui. Então, por exemplo, o flúor, número atômico 9. Se você pega o diagrama de Linus Pauling, você faz 1s2, 2s2, 2p5. Você tem primeira camada K, segunda camada L. Então, se ele tem duas camadas, ele está no segundo período da tabela periódica. 2 elétrons na camada K e 7 elétrons na camada L. Ok? Só lembrando, S é o subnível. Esse símbolo S vem de sharp, de nitidez. P vem de princípio, principal. O subnível D é diffuse, o F é fundamental. Os subníveis G, H e I são teóricos. A gente ainda não encontrou nenhum elemento com esse subnível. Existem apenas na teoria. Então, na prática, você só tem S, P, D, F. O sharp, o princípio, o diffuse e o fundamental. GHI não tem significado. Como ele é teórico, é sequência do alfabeto. Depois do fundamental, GHI. Há uma equação chamada equação de Heisenberg, equações de Heisenberg, que são 4, e que você consegue prever a quantidade de elétrons em cada subnível desse. O S tem 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Esses números não são aleatórios. É usando a equação de Heisenberg ou a equação matemática de Summerfield, lá em modelo atômico. Né? Porque foi Summerfield que instituiu ao mundo os subníveis eletrônicos. Um dos contribuintes do modelo atômico atual, chamado quântico ondulatório. Agora, o que se percebe é que do S por P altera em 4 unidades, do P por D, 4 unidades, do D por F, 4. Então, o G, que é teórico, eu já sei que deve ter 18, porque o F tem 14, o H, que é teórico, vai ter 22, e o I, que é teórico, 26. Então, você consegue prever a quantidade de elétrons em cada um desses subníveis. Mas, voltando à tabela, o flúor, ele tem 1s2, 2s2, 2p5. Logo, o flúor tem duas camadas eletrônicas. Então, ele está no segundo período da tabela periódica. Possui 2 níveis de energia, então localiza-se no segundo período da tabela periódica. O ferro tem número atômico 26. Aí você distribui pelo diagrama de Linus Pauling. Por enquanto eu estou usando o diagrama, breve eu descarto esse diagrama. Você percebe que ele tem 4 camadas eletrônicas. Na primeira tem 2 elétrons, camada K. Na segunda tem 8 elétrons, camada L. Na terceira, porque esse número representa as camadas, tem 2 com 6, 8, com 6, 14. E na quarta, 2. Como ele tem 4 camadas eletrônicas, ele está localizado no quarto período da tabela periódica. Ok, pessoal? Dúvida nos períodos? Bom, aí agora a gente vai trabalhar famílias. Mas antes de trabalhar família, né, como está perto do término desse vídeo, eu volto a assistir. A gente mal começou a tabela. Primeiro momento só foi um histórico. O do histórico mais importante é a tríade de Oppenheim, onde ele botou os 3 elementos com propriedades químicas semelhantes seguidas, e a massa atômica do meio é a média aritmética dos outros 2. Teve o parafuso telúrico de Charcot-Tierre, onde ele coloca os elementos num parafuso em cilindro, e o primeiro tem propriedades semelhantes com o que está embaixo, e assim por diante. Depois teve a regra das oitavas de Newland, onde ele coloca os elementos em ordem de peso atômico, massa atômica, os 8, e o nono vai repetir o primeiro, e assim por diante. Depois teve a tabela de Mendeleev, que era mais organizada, já estrutura em colunas e linhas, mas erra porque está em massa atômica, e vem a ruptura disso tudo, que é a tabela atual, embasada no de Moseley, que é em ordem crescente de número atômico. Saindo do histórico, a gente foi ver que a tabela periódica ela tem seus elementos organizados em cargas nucleares, número atômico. E o símbolo do elemento, quando só tem uma letra, obrigatoriamente é maiúsculo, 2 letras, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Eu não comentei, mas se na prova da Consultec aparecer elementos com 3 letras, é porque hoje não tem mais, porque todos já foram
identificados. Mas se aparecer com 3 letras, não se assuste. 3 letras porque na época ainda não tinha um símbolo permanente para esse elemento. Então as 3 letras representam as iniciais da centena, dezena e unidade em latim. Então 118 seria 1, U, O. Era o símbolo provisório do 118. Ok? E aí a tabela é dividida em linhas verticais e linhas horizontais. As linhas horizontais são os períodos, que representam as camadas eletrônicas, os níveis energéticos, o número quântico principal. Então, sabendo o período, eu sei quantas camadas o elemento tem. E eu não preciso mais do diagrama de Linus Pauling. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar família. E você vai perceber que, sabendo a posição dele na família, eu também não preciso agora, de uma vez por todas, do diagrama de Linus Pauling. Ok? Então, fique em paz, continue em quarentena. É extremamente importante continuar em quarentena, né? Esse vírus não brinca. Se tem uma ideia, eu tive no início de julho uma dor na garganta. E essa dor na garganta, historicamente, eu sempre tenho, por ter dado aula o semestre inteiro. Então, tomei um antibiótico, já que eu estava acostumado com a dor na garganta. Não tive febre, não tive enjoo, não tive perda do paladar, não tive perda do olfato, não tive diarreia, não tive nenhum dos sintomas do Covid. Aí eu tive uma dor na garganta, tomei um antibiótico, tá? E demorou um pouquinho essa dor na garganta. Aí eu estava passando num posto, vou nesse posto, não vou precisar nem usar marcar o médico, que o médico demora muito, eu vou nesse posto. Aí eu fui atender e disse, eu estou com a dor na garganta. E eu também fui no posto porque o antibiótico que eu tinha tomado tinha terminado. E eu não posso comprar antibiótico sem receita. Então eu vou nesse posto, ele já me dá uma receita. Expliquei a dor na garganta, expliquei o histórico que eu sempre tive. Aí a médica disse, eu sei que você não teve nenhum dos sintomas do Covid, mas vamos fazer o teste do Covid? Pronto, fez o teste. Senão esse teste demorou bastante para chegar, né? Aí, depois de mais de 16 dias, né, eu recebi o teste e deu positivo, eu tive Covid. E aí, logo, imediatamente, aí eu comento, né, alguém da setor de saúde da prefeitura de Aracaju ligou para mim, né, e com o laudo na mão, ele disse, senhor Marcelo, o senhor teve Covid positivo, não foi isso? Foi. Mas a gente está percebendo que já passaram mais de 18 dias, então o senhor está fora de perigo, que são resguardo de 14 dias, e eu fiquei mais de 20 dias, na verdade, preocupado com isso. Não entrei em contato nem com meus filhos, nem com ninguém. Mas eu só estou narrando que é engraçado, eu não tive sintoma nenhum e tive Covid. Agora, na próxima semana, que eu vou atrás para fazer o exame sorológico para saber se eu adquiri a imunidade, né? Então, falar de imunidade. Se der positivo agora, eu vou ficar contente, porque eu estou imune, né? Mas aí eu vou ver se eu faço teste. Esse teste, o setor de saúde da prefeitura não faz. Eu perguntei ao rapaz, o nome dele é até Felipe. Eu perguntei isso, não, professor, nós não fazemos. Né? E eu aconselho que o senhor faça. Se eu tiver condições, o senhor faça, porque é interessante saber se o senhor tem imunidade ou não. Isso não tira do senhor, né, todos os cuidados que o senhor tem que ter. E eu uso máscara quando eu entro, além de máscara, eu uso luva quando eu entro no mercado, luva descartável, né? Luvas, aquelas pretas que são de alta resistência, né? E depois eu jogo fora. Comprei caixas para isso. Uso a máscara, uso aquele protetor de espirro, né? Anti-espirro, que é de acrílico. Toda essa minha preocupação. Eu chego em casa, o sapato fica ali na entrada, não passa, as roupas vai direto para a máquina. Eu lavo as mãos, tem na pia o sabão, que é eficiente, muito mais eficiente que o álcool gel. Mas também passo o álcool gel e mesmo assim eu peguei Covid. Então, tome o maior cuidado possível, né? Há uma suspeita, acompanhando aí as notícias, que vai vir uma segunda onda. O Brasil parece que vai antecipar essa segunda onda, como já está acontecendo na Europa. Então, a gente não tem muita perspectiva do que vai acontecer. Então, o básico é isolamento, principalmente se você tem pessoas tão queridas, que são seus avós ainda encarnados, seus pais ainda encarnados, e que são pessoas que têm uma idade diferente da sua. Você pode ser assintomático, mas para eles pode causar lesões irreparáveis. Cuide-se e bom dia a todos.